Meu nome é Temis Reverbel da Silveira. Eu nasci na gloriosa São Gabriel, que é uma encantadora cidade do interior da campanha, aqui do Rio Grande do Sul, que a gente chama Terra dos Marechais. Porque, até é uma coisa interessante, é o original, porque 5 marechais nasceram em São Gabriel. 5 marechais. Mas tu queria saber a minha data de nascimento. É 1º de maio de 1938. Eu tenho, portanto, 77 anos e nasci no Dia do Trabalho. E tento honrar esse 1º de maio. Mas eu estava te contando de São Gabriel porque eu adoro a minha cidade, saí de lá muito cedo. Eu saí de lá com a minha família, ainda tenho vários familiares lá, mas eu fui interna na minha época para vir para estudar no estado, né, na capital, a gente tinha que ser interna. Então eu fui interna, saí de lá aos 9 anos e vim interna inicialmente para o Colégio Americano, onde eu fiz, que era uma pergunta que eu acho que tu ias me fazer depois. Eu fiz lá o início, né, o ginásio, depois o científico, no Bom Conselho, e depois a Faculdade de Medicina da URGS. Não fui uma aluna muito boa, tenho que confessar. Me lembro que no hospital, eu vivo em hospital, então só penso em hospital. Mas no Colégio Bom Conselho, quando eu disse que ia fazer medicina, foi uma gargalhada, porque ninguém acreditou. Porque, em geral, quem fazia medicina eram as melhores alunas. E eu não primava pelo estudo, porque eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, medicina foi uma coisa que eu sempre quis fazer, desde criança. O folclore familiar lá dizia que eu abria as bonecas para saber o que tinha dentro. Apesar do nome, porque Temis é a deusa da justiça. Sabe aquela senhora de olhos vendados, né? Meu pai era advogado, então era para eu ser advogada. Mas aí, contestadora do interior, guria, né? Quer que eu faça direito, então eu vou fazer medicina. Então fiz medicina e sou feliz até hoje na medicina. Eu me formei em 1964 e na época, puxa, mais de 50 anos. Aliás, o ano passado fizemos 50 anos de formada, meio século. Tu sabe que na época eram muito poucas as mulheres, as meninas, as moças que faziam medicina. Éramos poucas. Então, nós passávamos pelo que hoje se chama bullying, que não se tinha esse nome antes, né? Então, eu recordo de um que eu já contei várias vezes, te conto, de novo, que me obrigavam, no centro acadêmico, a servir cafezinho numa bandeja deste tamanho para os maiores, né? Cantando de pé no chão, sorrindo e oferecendo cafezinho, cantando: medicina é papa fina, não é coisa para menina. Então, tu imagina que raiva. Então, isso marcou muito, mas até hoje eu tenho boas relações com meus colegas. Eu não entendia isso como bullying, mas mudou muito. Então, o que hoje as meninas passam é muito pouco. E me encanta ver, eu sou professora, né? E me encanta ver hoje em dia, quando eu dou aula, e vejo que mais de 50% é mulher. Sou feminista de carteirinha, tu não me perguntaste, mas eu já te conto. Sou feminista de carteirinha e acho que faço o possível para melhorar a vida das mulheres. E fiz várias coisas. Primeiro, deixa eu te contar um aspecto. Medicina mudou muito, né? O próprio curso, faculdade. Então, isso aqui não vai pegar muito bem, mas eu vou te dizer porque é verdade. No início eu achei muito chato medicina. Mesmo porque no início eu fiz junto faculdade de medicina e de teatro. Eu não sabia bem o que eu queria na vida. E isso é uma longa história. Deixa eu te contar. Quando jovem, eu fazia piano. Então, a minha família achava que eu ia ser pianista. Mas lá pelas tantas eu mudei e comecei a me interessar por teatro. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu tinha uma dúvida tremenda entre arte dramática e medicina. Então, eu não sabia o que fazer, fiz os dois. Passei nos dois e durante um tempo, uma coisa muito louca, mas durante um tempo, de manhã eu fazia uma coisa e de tarde eu fazia outra. Claro que isso não ia dar certo.
Lá pelas tantas, no terceiro ano, eu estava achando meio enjoado medicina, porque era muito teórico, a gente não tinha contato, como hoje em dia tem, com pacientes. Hoje em dia, desde o primeiro ano, os alunos têm contato, vão na casa dos pacientes, fazem visita, mas nós não, era química, era só básico. E química, física, anatomia, histologia, que hoje eu dou um enorme valor, mas na ocasião eu não dava. Então, no terceiro ano, me deu um clique e eu abandonei. Parei tudo e resolvi passar um ano fora, pensando. E te digo assim, com muita alegria, que tive uma participação, o apoio da minha família. Nós tínhamos uma amiga muito querida que morava em Paris, e lá me fui. Fui para Paris e abandonei medicina, abandonei o curso de teatro da arte dramática da URGS e fui para Paris. Lá eu fiz o que toda moça faz, entra na Sorbonne para fazer aquele curso de civilização francesa. Eu me interesso muito por Idade Média, eu gosto muito de história de Idade Média, então fui fazer cursos de Idade Média. Me enfiei lá no Museu Cluny, fiz curso de francês, evidentemente, de música, muita música da Idade Média, com aqueles... muito interessante. E cinema. Adoro cinema, fiz tudo que tu possa imaginar, era o início da década de 60, então, assim, o fim dos 50 para 60, eu me formei em 64, então, esse finzinho, 61, início de 60. Então, Nouvelle Vague a 1000. Então, eu me inscrevi em todos os clubes de cinema de lá, eu passava os dias inteiros fazendo o que eu queria, pensando. E aí lá aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tinha uma amiga muito querida que era da brasileira, da embaixada brasileira, que trabalhava lá, Gisela Bastian Pinto. Gisela tinha um amigo francês que era um médico, que soube que tinha uma guria lá, uma menina, estudante, e um dia me convidou, perguntou se eu não queria ir ao hospital. Ele deu um clique, eu quero. Então fomos ao Hospital Saint-Louis, e onde eu vi os meus primeiros pacientes. Então, tu vê uma coisa interessante. Eu fui para a França para fazer Idade Média, lá vi meus pacientes e lá me apaixonei pelo que eu faço até hoje. Voltei de lá, então, absolutamente decidida a não me afastar mais, e é nisso que eu estou até hoje, encantada da vida. Não faço mais teatro, evidente, não faço outra coisa a não ser medicina. E dentro da medicina, se eu nascesse de novo, faria o que eu faço hoje. Adoro ser professor. Tu me perguntaste há pouco a respeito de pós-graduação. Então, nesse meio tempo, tem toda uma história de pós-graduação e é isso que eu faço. Ah, meu Deus, isso faz 55 anos. Então, algumas coisas interessantes. Primeiro, como eu te falei anteriormente, eu interrompi o curso. Então, eu tenho 2 turmas. A turma que eu entrei na faculdade e a segunda turma. Em ambas, eu fui muito bem recebida. E tenho gratas memórias. Foi bom, foi bom. Na primeira turma, aconteceu uma coisa interessante. Eu te disse há pouco que havia um certo bullying, né, de meninas, etc. Mas houve uma mudança no tratamento deles em relação a mim, deles, eu quero dizer, dos mais velhos, em relação a mim, e eu vou te explicar. Como eu te disse antes, poucas meninas faziam medicina. Então, raramente, para não dizer nunca, havia concorrente à rainha universitária. E me pediram para participar, eu aceitei e ganhei. E então, quando eu cheguei no centro acadêmico, com aquela enorme... o que era aquilo, meu Deus? Era uma coisa imensa, uma taça de rainha universitária, mudou. Passaram a me tratar muito bem. Bom, mas aí eu interrompi o curso, fui para a França, voltei, e a minha segunda turma me recebeu muito bem. Muito bem. Eu não fui uma boa aluna, o que eu lamento até hoje, porque não é fácil recuperar o que não foi desenvolvido bem naquela época. Mas eu não era muito boa aluna, mas no decorrer do curso eu encontrei uma pessoa que foi determinante na minha vida e que foi o professor Jorge Pereira Lima. Aí eu tinha voltado já de Paris, já tinha decidido fazer medicina,
Ele era professor de gastroenterologia na URGS, que era a única faculdade que havia. Eu fiquei, então, como aluna dele, e ele realmente me mostrou como a medicina podia ser exercida de uma maneira bonita, profunda, e com ele me deu régua e compasso. Me deu régua e compasso na medicina, na vida intelectual. E fiz, então, uma coisa que não era muito frequente na ocasião, que é uma tese que, na época, se chamava de doutorado. Com ele, no 6º ano, e aí houve até uma coisa interessante, fiz uma tese sobre um assunto que me interessa até hoje, que é a icterícia em recém-nascido, e aí aconteceu uma coisa muito interessante. Na véspera da minha formatura, no dia 6 de dezembro de 64, nós estávamos com um grupo aqui no barzinho na frente e eu tive um gesto impensado, levantei a mão e derrubei um enorme xícara, não é xícara, um bule de café e me queimei toda, o rosto. Resultado, não fui ao ensaio de formatura. Então, mas fui à formatura, já um pouquinho melhor, meio vermelha, mas fui. Quando eu cheguei na formatura, eu não sabia, eu não tinha ido ao ensaio, chamavam primeiro as pessoas que tinham feito doutorado. Então, de 100 e tantos, 4 tinham feito doutorado, entre eles eu. Então, é uma coisa que me marcou, porque eu vi que a gente podia fazer algo diferente em termos de pesquisa, que é o que o professor Pereira Lima me mostrou. Nós trabalhei anos com ele, aí eu me formei, fiz a residência de gastroenterologia na Santa Casa, numa enfermaria que ficou conhecida como Enfermaria 42, e que foi berço de muita gente boa e importante aqui de Porto Alegre. Aí fiz a residência em gastroenterologia, logo depois entrei como professora da faculdade, que na época nós chamávamos de Faculdade Católica. Fiquei muitos anos na Faculdade Católica, aonde da qual eu tenho as melhores lembranças, e onde tive alunos fantásticos, entre eles o Germaninho. Germano Bonot foi meu aluno, entre vários outros. Eu tive o imenso prazer de ter sido homenageada quando ele se formou, que foi em 68. Eu era uma jovem professora, entusiasmada. E aí, então, começou a minha vida realmente profissional. Depois da residência, eu fiz mestrado em gastroenterologia. E aí, um outro fato para mim muito importante. Eu me dei conta que eu não entendia nada de genética. E na minha época não havia genética na faculdade. Aí é um negócio fantástico. Aí entra uma segunda pessoa que foi fundamental na minha vida, o professor Francisco Salzano. Porque, tu deves conhecer, é um nome acima do bem e do mal, internacional. Eu me dei conta que eu não sabia nada de genética, eu já tinha mestrado, eu já era professora da Católica e da URGS. Nesse meio tempo eu fiz... eu me esqueci de contar que eu fiz concurso para professora na URGS. Na Católica, eu era professora de gastroenterologia e na URGS de pediatria. Em ambas eu fazia gastroenterologia pediátrica. Bom, aí eu queria entender mais das coisas. Fui procurar o Salzano e disse, eu sou fulano de tal, assim, eu quero fazer doutorado, eu já tinha mestrado, eu quero fazer doutorado com o senhor. Aí ele disse, o que a senhora sabe de genética? Eu não sei nada. Ele, então, a senhora volte para a sua faculdade. De como? Tem genética no 3º ano da URGS. Vá para lá. E eu fui. Então, foi uma experiência muito interessante. Eu, depois já era velha, tinha lá meus, 30, 40 anos, por aí, fui fazer o 3º ano de medicina para fazer genética na URGS. Tive colegas encantadores, somos amigos de muitos até hoje. E aí, quando eu terminei, fiz tudo direitinho, o ano todo de genética. Quando eu terminei, eu voltei ao Salzano, completei. Mas ainda não vai entrar. Vai fazer o exame de admissão para ver se entra na especialização. Tudo bem. Contratei um professor particular durante um verão inteiro, me preparei, fiz o exame, passei, entrei. Aí
Lá pelas tantas eu tive uma ideia que eu fiz especialização. Aí tive uma ideia que eu achei que era interessante, original, apresentei para ele gostou e disse, agora sim. E aí eu tive essa ideia de fazer um doutorado, e então fiz doutorado em genética, sanduíche, porque eu fiquei metade aqui e metade em Londres, para fazer o trabalho que eu queria. Então, com isso eu quero te dizer assim, o rigor que ele mostrou para me receber foi para mim uma coisa fantástica. Me mostra que a gente tem que ser assim, tem que ser rigor. Às vezes me chamam de tremes, no clínicas, me chamam de tremes, que eu sou brava. Eu não me acho brava, é tremes. Não, acho que a gente tem que cumprir o que promete. Então, esses dois homens que eu te falei, professor Pereira Lima, professor Salzano, me mostraram como eu acho que a profissão tem que ser, com rigor e bem feita. Aí eu fui para Londres, lá eu fiquei, eu já era casada, fomos marido, três filhos, marido e ainda uma pessoa que nos acompanhou, que me ajudava, e lá fiquei quase 2 anos, fazendo parte do meu doutorado, e que foi uma coisa fantástica para mim, porque me mostrou um lado que para mim era desconhecido. E eu acho que é isso que deve caracterizar a pessoa que faz pesquisa, que é curiosidade. Então, em Londres eu encontrei a terceira pessoa fundamental, que foi o professor Alex Mowat, que foi um maravilhoso orientador para mim lá, e é isso aí. Então, em termos de... E agora, bom, então tu queria saber a respeito de pós-graduação, essas coisas. Então, é todo um caminho, um doutoramento que se chamava, depois um mestrado, depois um doutorado, e encontrar pessoas importantes, sérias, que me deram luz. É isso aí. Não tem grandes, como é que eu vou te dizer, grandes mudanças, porque eu trabalhei em muito poucos lugares, uma fidelidade absoluta. Vou te contar. Eu me formei, fiquei aqui na Santa Casa durante muitos anos, Santa Casa, na Enfermaria 42, onde eu ganhei um espaço para desenvolver uma parte que não havia sido desenvolvida até então, que era o aparelho digestivo de criança. Tá? Porque a minha formação é de gasto de adulto. Mas eu comecei a gostar de criança, os alunos me encaminhavam parentes e filhos, não sei o quê, então comecei a trabalhar com criança. Aí a professora de pediatria da URGS, professora Maria Clara Mariano da Rocha, que também foi muito importante na minha vida, me permitiu frequentar a enfermaria 34 aqui da Santa Casa, que era de criança. O professor Pereira Lima me franqueou, né, um espaço na 42, então eu montei, isso é muito legal, montei gastroenterologia pediátrica. Até vou te contar, anos depois, eu estou pulando os tempos, mas faz de conta que há uma certa coerência na história. Anos depois, eu participei da formação desta especialidade. Nos reunimos 6 pessoas, 2 de São Paulo, uma do Rio, uma de Belo Horizonte, de Brasília e eu, e nos reunimos e fundamos gastroenterologia pediátrica. Bom, então, mas vamos voltar ao início. Eu comecei a minha vida, então, profissional aqui, fiquei muitos e muitos anos vinculada à Santa Casa e à faculdade que chamávamos católica, que hoje é a UFSPA, a Federal de Ciências da Saúde, mas lá pelas tantas me deu vontade de algo mais. E o algo mais era fazer pesquisa. E pesquisa muito, eu queria pesquisa translacional, pesquisa que envolvesse animais. E aí, então, houve um concurso na URGS para professor, assistente de pediatria. Éramos muitos candidatos, eu tirei primeiro lugar, fiquei lá e comecei a fazer um trabalho, então, mais voltado à pesquisa com animais, que eu faço até hoje. Então, na realidade, eu só trabalhei na minha vida na Santa Casa e no Hospital de Clínica. Adoro o Hospital de Clínica, lá participei de muitas coisas e da direção durante muito tempo.
Participei com muito orgulho da criação de coisas que eu considero importantes no Hospital de Clínica, como, por exemplo, o Centro de Pesquisa Experimental. Foi criado, eu fiquei 8 anos num setor que nós chamamos GPPG, Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação. Adoro pós-graduação, então fui várias vezes coordenadora de programas, programa de pediatria, também trabalho no programa de gastroenterologia da URGS. Então é isso, a minha vida eu trabalhei na Santa Casa e no Hospital de Clínica. Nesse meio tempo, eu tenho consultório privado, onde eu faço fim de tarde, bem finzinho de tarde, gastroenterologia. E o que mais que eu vou te contar? Em termos de local onde trabalho, é isso. Eu sempre vinculado a ensino e pesquisa. Hoje em dia, eu continuo, apesar dos 77 anos, até comentava contigo antes que o PEC da Bengala, infelizmente, não me pegou e aos 70 teve a expulsória da URGS. Aí eu fiquei até meio assustada, mas tive a imensa satisfação de receber convite para dirigir, para voltar ao meu início. Isso é um negócio bem interessante. Eu comecei a minha vida médica na Santa Casa e vou terminá-la na Santa Casa, porque depois da minha aposentadoria da URGS, compulsória, né, eu recebi convite, 2 convites. Um foi inicialmente para trabalhar na UBRA. Trabalhei durante 2 anos na UBRA, tive a melhor das recepções na UBRA, fiquei lá com os alunos, me dei muito bem, mas aí eu recebi convite da Santa Casa para dirigir o Hospital Santo Antônio, que é onde nós estamos aqui. E até a brincadeira é que eu comecei no dia 1º de abril, que parece que 1º de abril não é o dia indicado para começar nada. Mas comecei e está muito bom, estou adorando, fazendo 1000 coisas, estamos criando uma série de coisas interessantes e eu estou muito animada. Eu vou até te contar uma coisa assim bem íntima. Minha mãe dizia que eu era uma adolescente tardia, porque eu tenho mania de me entusiasmar pelas coisas. Mas o que eu vou fazer? Estou entusiasmadíssima com o Santo Antônio. Agora mesmo nós estamos criando uma coisa linda. Posso te contar agora? Está fora do teu roteiro aí, mas vou te contar. Agora, nós estamos criando... Bom, tu tivesse certamente conhecimento que esse ano, aqui o Hospital Santo Antônio foi privilegiado porque tivemos um apoio maravilhoso de umas voluntárias que conseguiram uma soma importante e conseguimos fazer um sonho antigo, que era ampliar a nossa UTI. Entre parênteses, a UTI pediátrica do Hospital Santo Antônio é disparada, considerada a melhor do estado, não há dúvida nenhuma. Mas ela é pequena, e então nós sofríamos diariamente tendo que negar, não é, acesso a crianças. Então essas voluntárias conseguiram uma soma importante de dinheiro da comunidade e conseguimos fazer uma nova UTI pediátrica para mais 10 leitos, que já está em pleno funcionamento. Então isso foi uma coisa muito bonita que se conseguiu com o apoio da comunidade. Bom, peraí, tem outra coisa interessante. E agora nós estamos com um projeto novo, novíssimo, vai só semana que vem ser lançado, mas já está todo estruturadinho, que é medicina fetal. E medicina fetal, isso eu tenho um grande interesse nisso, até porque eu já te contei, eu fiz genética, né? Genética, malformações. Então, assim, medicina fetal é uma coisa que tem que ser olhada com enorme seriedade e poucos lugares têm o que tem a Santa Casa, que é a possibilidade de oferecer o apoio completo. Então, desde a gestação, que é acompanhada, a obstetrícia, a ecografia, que então vai detectar algum processo malformativo, e aí acompanha. E então nós temos toda essa série de eventos que vão poder ser resolvidos num núcleo que nós montamos aqui, que é o de medicina fetal. Então, eu estou muito contente. Nós temos são vários os processos malformativos, 40% é cardíaco, mas são várias as outras malformações, então acho que nós vamos contribuir muito para isso. Posso voltar para trás um pouquinho? Completamente fora de orientação, mas é que vem na cabeça, né? Bom, então,
uma coisa que me orgulha muito, mas imensamente, no Clínicas, é que há cerca de 20 anos atrás, contra tudo e contra todas as expectativas, eu montei, o que se mantém até hoje, um projeto que foi inicialmente, me chamavam de Velhinha de Taubaté. Eu já tinha lá meus 50 anos e achavam que é isso, né? O projeto era transplante de fígado para crianças pelo SUS. Bom, daí o Velhinha de Taubaté. Que é isso, Temis? Isso nunca vai sair. Bom, saiu. Por que nunca vai sair? Primeiro porque no Clínicas não havia transplante de fígado. E nenhum local do mundo começou transplante de criança antes de adulto. Mas no nosso começou. Depois, pelo SUS. Eu fazia absoluta questão que fosse pelo SUS. Começou, foi um sucesso. Hoje esse sucesso continua. São pessoas que eu formei, eu tenho muito prazer em dizer isso, pessoas que eu formei que continuam lá. E agora nós estamos começando aqui também. Também tenho mais uma pessoa que me acompanha há muitos anos, que é a doutora Cristina Ferreira, que está aqui, também professora da UFSPA de pediatria. Cristina é a chefe aqui da gastroenterologia pediátrica e estamos já funcionando, fazendo e ampliando um projeto de transplante de fígado, agora diferente do outro, porque este é mais voltado para intervivo. E então, tu vê que nós estamos cheios de projetos para ir e vários outros. E hoje de manhã ainda tive uma reunião muito proveitosa com o pessoal da oncologia, que é uma área que nós estamos querendo desenvolver mais ainda aqui, e que, de novo, a Santa Casa fornece toda a possibilidade, porque tem ao lado o Hospital Santa Rita, onde atua maravilhosamente em oncologia. Então, ao lado tem o Santo Antônio. Então, vamos ampliar a parte de oncologia do Santo Antônio. Então, eu estou cheia de projeto, apesar da idade. Pronto. Olha, é uma pergunta difícil. Eu vou te dizer difícil e que eu não sei se eu vou saber te responder bem. Porque, de uma certa forma, eu sempre estive vinculada ao SUS. Tá? Sempre. Eu sempre acreditei no SUS, tanto que eu montei o projeto de transplante vinculado ao SUS. Eu sou SUS. Eu acredito no SUS. Eu nunca trabalhei assim, tinha vários INAMPs, e isso e aquilo, eu sempre fui SUS. Tá. Então, o Clínicas é essencialmente tudo, 90 e tanto % SUS. Aqui, eu quero dizer o Hospital Santo Antônio, como hospital filantrópico, nós somos 60% SUS, 40% a medicina com apoio de convênios. Mas aqui eu te digo, nós atravessamos um momento muito difícil, porque, em primeiro lugar, o 60% filantrópico, que é a nossa obrigação, ela é ultrapassada de muito. Nós aqui no Santo Antônio atendemos muito mais do que os 60% SUS, que é a nossa obrigação. E eu vejo com uma enorme tristeza que o SUS aí fora não cumpre a sua função. E por que eu te digo que não cumpre adequadamente a sua função? Porque o atendimento ambulatorial, ele deveria ser feito de uma maneira muito mais intensa e ativa. E a prova disso eu te dou aqui agora, como diretora do hospital, é que a nossa emergência, por exemplo, e não é só o Santo Antônio, mas eu te falo daqui, a emergência do Santo Antônio atende uma enorme proporção de pacientes, eu te diria da ordem de 85% a 95% com oscilações dos pacientes não precisariam estar na emergência SUS. Eles poderiam perfeitamente ter seus problemas resolvidos a nível ambulatorial pelo SUS. Então, eu estou num momento de muita dificuldade de falar bem do SUS, no sentido de que não cumpre essa função aí fora. E a gente se sente desprotegido pelo governo no que se refere ao hospital. Não cumprem prometidos, há um arroxo fantástico, há uma dívida monumental
E eu vou te dizer a verdade, eu até nem gostaria de falar nisso. Eu fiquei durante muitos anos, eu dizia assim, quase que num mundo da fantasia, na ilha da fantasia, que os alunos dizem, no Clínicas. Porque o Clínicas tem uma estrutura totalmente diferente, no sentido de que maravilhosamente diferente. Ele não precisa gerar recursos, porque todo recurso vem de Brasília. E então, eu nunca tinha convivido com esta realidade que é o hospital que tem que, para cumprir seus compromissos, gerar o seu recurso. E esses recursos não são cobertos como deveriam, por quem deveria. Eu queria tanto que essa palavra corporativismo fosse trocada por companheirismo, mas não dá. Muitas vezes é corporativismo mesmo. Existe um bom corporativismo. Existe, por exemplo, o que nós temos nas academias de medicina. Eu pertenço a duas, com muito orgulho. Eu sou da Academia de Medicina do Rio Grande do Sul e sou da Academia de Pediatria do Brasil. Então, claro que isso dá uma enorme satisfação. Eu fui recentemente até escolhida, sem eu ter, nem sabia que ia ser indicada, para a Academia Brasileira de Pediatria. Então, se menos de 1%, nós somos 30 mil pediatras, mais ou menos, só 30 são da academia. Então, está entre os 30, realmente é uma coisa interessante. Isso, por que eu estou falando nisso? É porque pode haver agremiações de médicos trabalhando por um fim comum, sem esta pecha de corporativismo. Estás me entendendo? Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na Academia nossa, de Medicina do Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo trabalhos muito interessantes. E participando, e nesse tem uma atividade extremamente importante, o Germano Bonot, que tu conheces bem do museu. Então, corporativismo eu não gosto. Companheirismo, sim. Eu nunca tive nenhuma vinculação com convênio, eu pessoalmente, nunca tive. Nunca tive Unimed, nenhuma dessas coisas, porque, de uma certa forma, eu sempre fiquei ligada à universidade, só. Mas, então, eu vejo a dificuldade dos jovens hoje em dia. Então, meus alunos, meninas que se formam e que estão aí, terminam residência, para entrar na Unimed, elas têm que entrar com 80 mil reais para se credenciar para a Unimed. 80 mil reais não se encontra assim com facilidade. Eles terão por muitos anos o seu futuro comprometido com esses 80 mil. Então, eu tenho dificuldade em relação a esses como é que se chama? Esses convênios. Mas reconheço a importância. Sei, por exemplo, que hoje em dia, no Hospital Moinhos de Vento, 70% do movimento é Unimed. Não dá para ignorar isso. Acho que tinha que haver uma modificação que apenas espelhe a confusão que é a saúde no país. Eu sou uma otimista convicta. Acho que sempre as coisas vão melhorar, mas a saúde tem me desafiado. Tanto a saúde SUS, que depende do governo federal, quanto os convênios, que também acho que não nos tratam, tanto instituições quanto médicos, com a atenção que deveriam. Eu não chego a ter uma atuação em relação a sindicato. Eu sou uma encantada com o sindicato. Olha, isso é absolutamente sincero. Acho que o trabalho da Maria Rita e do Argolos é fora de série. Me convocam com grande frequência para aquelas reuniões, que eu vou com o maior prazer, porque eu acho que eles fazem um trabalho extraordinariamente sério. Nunca desempenhei assim nenhuma função específica, e em termos de associação, o que eu fui durante muitos anos foi participante da Associação Médica do Rio Grande do Sul, da AMRIGS. Eu fui por 7 anos. 7 anos, por exemplo, editora da Revista Médica, fui diretora científica. Então, num clima assim, muito saudável de companheirismo, que é isso que eu prezo. Mas sindicato, mesmo uma atuação maior, nunca tive.
mas sou encantada com o trabalho que eles fazem. E, inclusive, um exemplo desse trabalho é o museu. Quando que eu imaginei que nós teríamos um museu como o que nós temos? E isso é graças ao sindicato. Uma visão inteligente de futuro, porque não dá para falar em futuro sem olhar para o passado. E isso que o Argolo fez é muito bonito. Então, eu acho que esse museu tem um significado enorme para nós. Mas eu acho que é isso. Mas realmente, assim, uma função no sindicato eu nunca tive. Essa é uma pergunta interessante que eu deveria meditar antes de responder. Diferença da medicina. Bom, da medicina, aquilo que a gente exerce hoje em dia é diferente do que se fazia anteriormente. Eu acho que tem duas grandes diferenças, pensando bem. Em primeiro lugar, a riqueza que foi incorporada, evidentemente, pela tecnologia. A tecnologia a serviço da ciência, a tecnologia a serviço da saúde. Indiscutivelmente, e fica muito bem representada por tudo que se refere à imaginologia, não há dúvida. Mas há um complicador, e esse complicador é esse ente que está entre o paciente e o médico, que se criou nesse último tempo, que é o convênio. Antigamente nós tínhamos um acesso muito mais fácil, a relação com o paciente era muito mais direta do que hoje em dia. Hoje em dia existe um ente que determina, por exemplo, nos hospitais, quantos exames se pode fazer, que tipo de abordagem deve ser feita, e isso dificulta bastante. Então, eu acho que a gente ganhou muito em conhecimento, sem dúvida alguma, a genética é um exemplo maravilhoso, a gente ganhou muito no conhecimento, mas nós temos que nos cuidar para não perder essa capacidade de relacionar direto com o paciente. Que esse ente que eu chamo medicina suplementar nos roubou. Em outras áreas que não a medicina, bem, uma vez me fizeram uma entrevista, vou te contar, te confessar, uma moça estava fazendo um mestrado, doutorado, sei lá o quê, sobre mulheres. Muito bem, já te contei, feminista. Então, na ocasião, eu era chefe, bem graduada no clínicas, e ela foi, então, entrevistar, na realidade, entrevistou 6 mulheres em Porto Alegre, uma delas eu. Então, era no sentido de mulheres realizadas. Então, ela queria que eu falasse como é que eu me sentia realizada, numa posição de mando, lá, etc, etc. E ela, acho que ficou decepcionada, porque eu disse que, na realidade, realizada eu era como mãe. Ela queria que eu dissesse, né, que era como profissional, vencedora, etc, etc. Mas, realmente, assim, não imagino a minha vida sem meus filhos. Eu quis casar para ter filhos, indiscutivelmente. Tenho 3 filhos que, olha, é fora de série. Apesar de não ter distanciamento crítico para falar neles, te digo, realmente são pessoas muito especiais. Nenhum fez medicina. Um mora no Canadá há 15 anos, com a família bem estruturada, um guri fantástico, chama Fernando, na tecnologia de informação, TI. Toda a família está dentro do computador, até as criancinhas lá. O outro é diplomata, se chama Pedro, no momento mora no Equador, mas como todo diplomata é muito variável. E o terceiro, o Tomás, o terceiro é advogado, mas na realidade ele é professor universitário de Direito. E então os 3 são estruturados, corretos, ninguém fez medicina. E eu vou te dizer, acho que foi como é que eu vou te dizer? Eu acho que eu gostaria que alguém tivesse feito medicina. Por outro lado, cada um deles seguido o seu desejo, me encanta. Significa que eu dei possibilidade, com o pai deles, evidentemente, eu casei 2 vezes, meus 2 filhos mais velhos são do meu primeiro casamento, o segundo é do meu segundo casamento, meu terceiro filho é do segundo casamento, Francisco, meu marido, que era também professor na URGS, de administração, mas que tem uma mente aberta e que sempre me permitiu e me ajudou muito,
Francisco morou muitos anos em Nova York, então uma cabeça bem aberta. Então, em termos familiares, cada um mora num canto do país, do país não, do mundo, porque um é no Canadá, o outro no momento está no Equador, antes estava em Bruxelas, o mais moço mora aqui em Porto Alegre, mas a mulher dele é promotora em São Gabriel. Então, quando a gente se reúne todos, é muito interessante, porque temos opiniões totalmente diferentes em tudo. Um é de direita, outro é bem de esquerda e o outro diplomata, evidentemente, é do meio. Então, soluciona tudo. Porque às vezes eu fico com medo das reuniões familiares, porque um é muito de direita e o outro é muito de esquerda. Mas tudo se harmoniza e a vida é bela. É isso aí.